Oi, tudo bom, turma? Vamos lá então agora estudar o tecido epitelial, a parte 2. Eu sou a professora Esther van Ledeboa. Os tópicos da nossa aula de hoje são as junções celulares, tá? As junções celulares podem ser divididas em 3 tipos, que são as junções de oclusão, as junções de adesão ou de ancoragem, que essas podem ser, por sua vez, na verdade, as junções de adesão e ancoragem, nós temos 4 tipos, divididos em 2, que são a zônula de adesão e o contato focal, e os desmossomos e os hemidesmossomos. E nós temos ainda o terceiro tipo de junções celulares, que são as junções comunicantes. Então, vamos lá. As especializações de membrana, então, que a gente tem, que tem a função de união entre as células, são junções de oclusão. Qual é a função das junções de oclusão? Impedir a difusão de moléculas entre as células. Impedem a migração lateral de proteínas de membrana. O que significa isso? Você tem uma célula ao lado da outra e você impede que moléculas que estejam na parte apical, por exemplo, passe entre as células e atinja a parte de baixo do teu epitélio. Essa é uma das funções, impedir então a difusão de moléculas entre as células. A outra função das junções de oclusão é impedir a migração lateral de proteínas de membrana. Você tem a tua membrana plasmática, quadradinha, digamos. Se aqui nas laterais você tem esse cinturão de junções de oclusão, as moléculas da membrana plasmática que ficam aqui em cima não vão conseguir passar aqui para baixo, para a região basolateral da tua membrana plasmática, tá? Isso vai, então, colaborar com a divisão em sítio apical, domínio apical e domínio basolateral da tua célula, tá? Ou das tuas células. Então, essas são as funções das junções de oclusão. Junções de adesão ou ancoragem fornecem estabilidade mecânica ao epitélio. Essas são as junções que realmente vão dar resistência ao epitélio. Por isso que o epitélio é um tecido que você pode puxar, você pode tracionar e ele aguenta muito bem, porque ele tem uma estabilidade mecânica muito boa. Porque nas junções de adesão ou ancoragem você tem 4 tipos de junções diferentes que vão fazer essa função, tá? Elas fazem isso como? Integrando o citoesqueleto. Essas junções, elas fazem parte, elas se ligam, elas integram o citoesqueleto. Então, ela acaba se unindo ao citoesqueleto de uma célula e, ao mesmo tempo, ela acaba se conectando ao citoesqueleto da célula vizinha, tá bem? E nós temos as junções comunicantes, cuja função é permitir a difusão seletiva de moléculas entre uma célula e a outra, entre células adjacentes. Essa passagem seletiva de moléculas vai acabar me resultando em uma comunicação entre as células. Então, onde eu vou encontrar essas especializações de membrana? Aqui, um desenho esquemático de uma célula, né? E aqui a microscopia eletrônica de uma célula semelhante. Então, aqui nós temos o domínio apical, isso aqui é o domínio lateral, domínio basal, domínio lateral. Muito bem. Aqui em cima ele representou algumas microvilosidades, aqui você enxerga uma delas na microscopia de transmissão. Aqui, logo abaixo do ápice, você vai encontrar a zônula de oclusão. A zônula, quando eu falo em zônula, eu sempre imagino um cinturão em torno de toda esta minha célula. Como essa célula está cortada, evidentemente eu imagino que você tem um cinturão no ápice dessa célula. E aí você veda toda essa parte apical da célula com as junções de oclusão. Na microscopia eletrônica, você vai ver uma região de grande proximidade entre as duas membranas plasmáticas. Aí logo abaixo você vai ter a zônula de adesão, tá? Também vai formar um cinturão, tá? E ele vai ter uma estrutura molecular diferente, ele tem uma série de proteínas que o compõem. E aí você também vai ver logo após a zona de oclusão, a de adesão. Essa tem uma função de ancoramento mecânico muito forte entre as células. Na microscopia eletrônica, você vê a zônula de adesão com uma região elétron densa de cada lado da membrana plasmática e um espacinho entre as duas membranas plasmáticas. Notem aqui, pessoal, que isso é uma membrana, essa é uma célula e esta é a célula vizinha. Esta aqui é a região
das duas membranas plasmáticas adjacentes e um espacinho entre elas em alguns lugares. Os desmossomos são especializações isoladas na célula, elas podem acontecer em vários lugares, mas em vários lugares, exceto na região basal, sempre na região lateral, a não ser que a região basal da célula esteja conectada a outra célula epitelial, tá? Aí você pode ter os desmossomos ali também. As junções comunicantes ocorrem em qualquer região da célula, menos na apical, porque ela tem que se comunicar com a célula vizinha, então aqui em cima onde você não tem nada, você não vai ter junção comunicante. Outro detalhe, aqui os desmossomos, voltando a eles, no desenho ele aparece assim, tá? Num corte bem através dessa estrutura, você observa um esquema desse estilo, que é uma representação do que você visualiza na microscopia eletrônica. Você vê uma região elétron densa de um lado, outra do outro lado da membrana, e entre as duas membranas você vê um espaço. Esse espaço que você observa tanto nos desmossomos quanto na zônula de adesão já será explicado porque é que você visualiza um espaço numa especialização de membrana que é justamente de ancoramento entre uma célula e a outra. Como é que eu tenho espaço ali, vocês já vão entender, tá? Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção desta imagem em particular é que, além dessas especializações que dependem de moléculas e estruturas e fibras, você tem entre as células epiteliais, repara que o artista aqui ele fez um desenho de uma membrana plasmática toda intrincada. Ela não é uma membrana plasmática lisa, tá? Aqui embaixo, ó, na região basal, ela também faz voltinhas. Mas por que o autor resolveu fazer voltinhas no desenho? Era bolas, ele estava inspirado? Não. Essas voltinhas, elas formam uma região intrincada que vai se casar com o intrincamento, então, da célula vizinha. Então, duas coisas intrincadinhas, duas engrenagens quase, elas se ancoram muito melhor, óbvio, do que duas superfícies lisas que vão escorregar muito mais. Então, se eu tenho duas superfícies assim intrincadas, elas vão ficar mais estáveis, tá? Quais são as moléculas de adesão celular que são mais comuns de serem encontradas nas tuas estruturas de adesão celular? Então, vamos lá. Nós temos algumas moléculas que são cálcio dependentes e outras são cálcio independentes. As dependentes precisam da presença do cálcio para que elas tenham efeito. Se você tira o cálcio do meio, essas moléculas deixam de funcionar, elas perdem sua função. Tá bem? Então, vamos lá. As caderinas são moléculas cálcio-dependentes que ancoram internamente no citoesqueleto da célula. Do lado de fora da célula, elas vão se ancorar na face externa da célula adjacente, aonde especificamente? Numa outra caderina. Então você tem uma caderina numa célula que se ancora por dentro no citoesqueleto. Por fora ela se ancora em outra caderina, que obviamente para dentro vai estar ancorada em outro citoesqueleto, aliás, no citoesqueleto da célula vizinha. Tá? As selectinas são outro grupo de moléculas, tá? Vem do grupo das lectinas. Lectum significa selecionar em latim, tá? Então elas conseguem selecionar um pouco a região onde elas vão se ancorar. Elas se ancoram internamente, né, na célula, na membrana plasmática. Então é só na membrana plasmática. Você tem a bicamada lipídica, ela se ancora ali, sem se ancorar no citoesqueleto. Então é um ancoramento mais delicado, não é tão robusto, tá? Não é tão forte. E ela se ancora do lado externo, então na membrana plasmática da célula, ela tem que grudar em alguma coisa, senão não é ancoramento. No que ela vai grudar? Em carboidratos, sejam eles glicoproteínas ou glicolipídios, tá? As integrinas, agora as moléculas cálcio independentes, que não se importam com a presença ou ausência de cálcio, elas continuam funcionando muito bem, obrigada. As integrinas, elas se ancoram também no citoesqueleto da célula, igual as caderinas, tá? Só que do lado de fora elas vão se ancorar na matriz extracelular. Então, se eu tiver uma integrina numa célula epitelial, ela vai se ancorar aonde? Na tua lâmina basal, tá? E vocês têm ainda as moléculas de adesão celular da superfamília das imunoglobulinas. São essas as CAMs, de Cellular Adhesion Molecules. NCAM, molécula de adesão celular neural, Neural Cell Adhesion Molecule, ou ICANS 1 e 2, que são moléculas, né, de adesão intracelular 1 e 2. O ICAN vem do inglês de novo, né?
Intracellular Adhesion Molecule, tá? Essas moléculas de adesão da família, então, das imunoglobulinas, se ancoram internamente, então, na tua célula, na membrana plasmática, então, é um ancoramento mais delicado, e, pelo lado de fora, vão se ancorar em moléculas semelhantes a elas mesmas de outras células, tá bem? Esses são os mecanismos de como você tem as moléculas de adesão funcionando. Aí vamos classificar funcionalmente as tuas junções celulares. Vamos lá. Os 3 tipos que a gente falou. A gente vai começar pelas junções ocludentes. Qual é a função delas? Selam células no epitélio de modo a impedir o vazamento até de pequenas moléculas, de um lado a outro da camada celular. Junção ocludente tem função de selar a tua camada de células, tá? Nada que está em cima passa para baixo ou de baixo para cima. Muito bem. Quais são os tipos de junções ocludentes que a gente encontra na natureza? São as junções ocludentes, que tem esse nome, ou também chamada de zonula occludens. Em inglês elas se chamam tight junctions. Eu estou trazendo em inglês para vocês porque esse é um termo muito utilizado, às vezes até em livros traduzidos para o português, tá? E essas junções a gente só encontra em vertebrados. E existem as junções septadas, que são septile junctions, no inglês, né? Que ocorrem principalmente em invertebrados. As junções de ancoragem, lembram? Que ligam, então, mecanicamente, tem a função de ancorar mecanicamente, de dar uma certa resistência física mesmo às células, à tua camada de células, tá? E, obviamente, ao citoesqueleto das células vizinhas ou à matriz extracelular. Quais são essas junções de ancoragem? Aquelas que se ligam a sítios de ligação em filamentos de actina, e nós temos aquelas que se ligam a sítios de ligação em filamentos intermediários de queratina. Então, aquelas que se ligam na actina são junções que ligam célula a célula, são as chamadas junções de adesão ou zonula adherens ou desmossomos em faixa, do inglês adherent junctions. Essas ligam célula a célula e aos filamentos de actina do citoesqueleto. As junções que ligam a célula à matriz extracelular são os contatos focais, ou focal adhesions em inglês, tá? Então, elas vão ligar o quê? A célula, através dos filamentos de actina, à matriz extracelular, tá? Aquelas que usam sítio de ligação em filamentos intermediários de queratina, também a gente vai ter as junções que vão ligar célula a célula, que serão quem? Os desmossomos. E nós temos aquelas que vão ligar a célula à matriz extracelular, que são os M-desmossomos. A gente já vai ver cada um deles em maiores detalhes. Aqui é para ter uma noção geral de todos eles. E por fim, então, a gente tem as junções de função comunicante, tá? Que vão fazer o quê? Mediar a passagem de sinais químicos ou elétricos de uma célula à sua parceira, né? A sua vizinha. Quais são os tipos de junções comunicantes, né? De comunicação, de fofoca, que a gente tem na natureza? A gente tem as junções comunicantes, tem esse nome mesmo, que são em inglês chamadas de gap junctions. A gente tem as sinapses químicas do sistema nervoso, que a gente não vai tratar aqui. E plasmodemata, que só ocorrem em plantas. Então vamos lá, dessas junções celulares que nós vamos usar, que nós vamos trabalhar aqui, quais são as moléculas, realmente moléculas de adesão responsáveis pela adesão de cada um desses componentes de junções celulares? Então vamos lá, das junções ocludentes, a gente tem só a zônula de oclusão. A zônula de oclusão, as moléculas responsáveis pela oclusão são as claudinas e as ocludinas. Aí as junções de ancoramento, de força, de resistência. Aquelas que têm o sítio de ligação em filamentos de actina, que são então a célula, né, que são a zônula de adesão ou desmossomo em faixa. Essas junções aqui, desmossomos em faixa, eles utilizam as caderinas como molécula de adesão. Caderinas, que se ancoram aos filamentos de actina, claro, porque eu estou falando deles. As junções célula-matriz, que são os contatos focais, usam as integrinas e, evidentemente, os filamentos de actina, porque é desse tipo de junções que eu estou falando aqui. Aquelas junções de ancoragem que usam os filamentos intermediários de queratina para se ligar, de novo,
As que são junção célula-célula, que são os desmossomos, se ligam de novo às caderinas. Então, olha aqui, célula-célula, tanto em filamento de actina quanto em filamento de caderina, então os desmossomos em faixa ou os desmossomos usam as caderinas como molécula de ancoramento. Só que no desmossomo em faixa ele se liga ao filamento de actina, no desmossomo isolado ele se liga aos filamentos de queratina. E as junções célula-matriz, tá? São os M-desmossomos, que M significa metade, desmossomo é uma metade de um desmossomo, é a mesma estrutura que um desmossomo, só que é a metade. Esses vão usar as integrinas e, obviamente, os filamentos intermediários de queratina. Da mesma maneira que os contatos focais são célula-matriz, também usam integrinas. O que vai mudar daí é onde é que ela vai se ancorar por dentro, tá bem? E por fim, o que nós temos? As junções comunicantes. Esses usam outro tipo de molécula de adesão entre as duas células, né? Para comunicação é outro tipo de molécula. São as nossas junções comunicantes, lembrando, né? As gap junctions. E esses usam as conexinas, tá? Então a gente tem claudinas e ocludinas, caderinas, integrinas e conexinas. Tá bem? Então vamos lá, junções ocludentes, qual é a estrutura delas? Como é que elas funcionam? O nome é junções ocludentes, zonal occludens ou tight junctions, tanto faz, são todos sinônimos, ok? Então você tem aqui um esquema, você tem o teu epitélio colunar alto e aqui no ápice da tua célula, o desenho só está virado por uma questão didática para acompanhar a microscopia eletrônica de varredura que ele tem, tá? Essa é a microscopia eletrônica de varredura, feita por criofratura. Então aqui ó, eu tenho as microvilosidades, ok? Que a gente viu na outra aula. Então aqui estão as microvilosidades. Logo abaixo dessa região apical das células, repara que tem uma rede aqui, olha que bonitinha. Isso aqui é o que o cara viu na microscopia, o que se vê na microscopia. Quando você desenha essa rede aqui tentando mostrar que ela é tridimensional, que ela faz toda a volta do ápice da célula, tá? Numa microscopia onde você faz de transmissão entre uma célula e outra, você observa alguns pontos de ligação entre as células, com alguns lugares que tem um espaço entre as células, tá? Isso aqui é uma célula, essa é a sua vizinha, aqui é a membrana plasmática, bicamada lipídica, você repara que tem duas camadinhas de um lado, bicamada lipídica do outro. Traduzindo isso para um desenho didático, o que é que você visualizaria? Bicamada lipídica de um lado, bicamada lipídica de outro. Uma célula, aqui está outra célula. Entre elas, observe, você tem essas bolinhas verdes, olha aqui que bonitinhas. E elas correm no meio da tua bicamada lipídica, que ele só abriu para a gente poder enxergar. Essas bolinhas verdes aqui são as tais fitas seladoras que juntas compõem as minhas junções de oclusão, tá? Essas fitas seladoras são constituídas da molécula que eu falei agora há pouco, ou das moléculas, que são as claudinas e as ocludinas, tá? Então, olha aqui, a claudina, ancorada na membrana plasmática de uma célula, se liga na claudina que está ancorada na membrana plasmática da outra célula. Célula 1, célula 2, membrana plasmática de uma célula, membrana plasmática da outra. Aqui, as claudinas e aqui as ocludinas. Reparem que elas são bem grudadinhas umas nas outras, elas se ancoram na membrana plasmática, não tem um ancoramento estrutural muito grande, mas elas vedam muito bem. E aí a ideia qual é? Evitar que alguma molécula, alguma substância passe entre as células da parte apical para a parte basal. Essa é a ideia das junções de oclusão. Tá. Junções, zônula de adesão, zônula aderentes ou desmossomos em faixa. Então, de novo, é uma faixa, de novo no ápice das tuas células, que vai agora unir mecanicamente o citoesqueleto de uma célula com o citoesqueleto da célula vizinha. Tá vendo? Esses risquinhos, esses tracinhos em vermelho, estão me representando os filamentos de actina. Lembra quando a gente falou de microvilosidades? Os filamentos de actina são os mesmos que estruturam as microvilosidades. São os esqueletos das microvilosidades, são os filamentos de actina. Muito bem. E eles formam essa trama terminal aqui também, onde esses filamentos se ancoram, que eu já tinha dito na aula anterior. E a zônula de
adesão ou desmossoma em faixa é uma estrutura que ancora esta trama toda de uma célula à trama da célula vizinha. E ele faz esse ancoramento em torno dela toda. Tá? Entre as duas células, eu vou ter quem? As caderinas, que são aquelas moléculas de adesão cálcio dependentes. Vamos ver em mais detalhes. Olha aqui que bonitinho. Zônula de adesão ainda, né? Desmossoma em faixa. Olha aqui que lindo. A célula 1 e a sua vizinha, a célula 2. Em vermelhinho, os filamentos de actina do teu citoesqueleto. Esse filamento de actina de uma célula vai, através de outras proteíninhas, se ancorar numa proteína que está aqui do lado de dentro da célula, atravessa a membrana plasmática e tem várias partezinhas aqui na parte externa da tua membrana plasmática. As caderinas só funcionam aos pares, aos dímeros. Então aqui eu tenho um dímero de caderina. São duas moléculas iguais e eu preciso das duas juntas para funcionar. Então isso é um dímero de caderina. Tem o dímero esse e esse de uma célula. E como eu já tinha dito antes, as caderinas se ancoram na caderina da célula vizinha. Então aqui é a caderina da outra célula e aqui o dímero de caderina da outra célula. Tá vendo? Por isso, e aí você tem essas caderinas aqui que acabam ancorando no final das contas do lado de fora da célula os seus citoesqueletos internos. Então eu tenho o citoesqueleto lá de dentro e como é que eu vou juntar ele na outra célula? Através dessas pontes de caderinas que ancoram muito fortemente, tá? Por isso, por elas serem tão longas, é que na microscopia eletrônica você acaba vendo um espaço, é como se fosse um espaço entre as células, porque entre as membranas plasmáticas, como elas são compridas, elas afastam um pouquinho as membranas plasmáticas, tá? Olha aqui, ó, um desenho mostrando. Agora, só cuidado, esse aqui agora é o desmossomo ou mácula de aderência, é o desmossomo, sozinho, isolado. Mas lembra que o desmossomo, da mesma maneira que a zônula de adesão, tá? Usa a caderina. Então, olha aqui, este e este, ambos usam a caderina. Só que esse aqui vai se ancorar no quê? Nos filamentos de queratina, certo? A zônula de adesão se ancora em filamentos de actina. E esse aqui em filamentos de queratina, tá? Então, aqui entre as duas células você tem as caderinas, de novo. Elas atravessam a membrana plasmática, se ancoram numa placa de vários tipos de proteínas, que a gente não vai entrar em detalhes agora, tem uma série delas que compõem essa placa, e essa placa, por sua vez, vai ter proteínas específicas que vão se ancorar nesses filamentos. Essa placa densa aqui, ó, é que aparece como algo tão denso nos pontos onde você tem os desmossomos na microscopia eletrônica. Então, olhando, parece um rebite, são dois rebites que grudam, ancoram uma célula na outra, tá bem? Isso é o desmossomo ou mácula de aderência, é um botão que rebita as duas células. Muito bem. Aí a gente tem o M-desmossomo, que seria uma metade de um desmossomo, né? O nome já nos indica isso. Onde é que você vai encontrar ele? Ele vai ancorar a célula membrana basal, então ele só pode estar aqui embaixo, tá? Então aqui você tem o M-desmossomo, ele é M por quê? Porque ele não tem a outra metade do desmossomo, ele não tem outra célula aqui embaixo para se ancorar, pobrezinho. Ele vai se ancorar aonde? No meu material extracelular. Qual é o material extracelular dos epitélios? Lâmina basal. Quando ela é mais espessa, quando ela tem também as fibras reticulares, ela é a membrana basal. Então, muito bem, os M-desmossomos, através agora de integrinas, tá? É outra molécula que vai fazer a adesão. Elas se ancoram na lâmina basal. Aonde especificamente na lâmina basal? A gente viu semana passada, na aula anterior, que a lâmina basal ela é constituída de uma série de proteínas. Qual delas que a integrina vai se ligar? Na laminina. Eu falei que ela era a atriz principal. A laminina é a atriz principal da lâmina basal. Não é à toa que ela ganhou esse nome. Tá bem? Então, de novo, o M-desmossomo, ele vai se ligar nos filamentos aqui, ó, de queratina, que são os mesmos que ligam os desmossomos. Então, no fim, você vai ter essas cordas todas, né, que são todo o citoesqueleto, muito bem ancorado entre uma célula e outra e na matriz extracelular. Isso dá essa resistência aos epitélios.
E por último, por último de ancoramento, né, a gente tem os contatos focais ou contato focal. O que é? Qual que era esse? Esse é aquele que que liga a célula à matriz extracelular, utilizando o que? As integrinas. E ele ancora a célula aonde? Nos filamentos de actina. Lembra? O hemidesmossomo se ancora nos filamentos de queratina e a membrana basal. O contato focal também se ancora na membrana basal, ou lâmina basal, também usa a integrina, mas ele se ancora na actina, tá? O filamento interno que ele usa para ancoramento é a actina. Esta aqui só que é a integrina, tá? Aqui está representando a integrina, tá? Onde é que tá? Tá aqui o desenho dela com o nome. Tá? Ela é que atravessa a tua bicamada lipídica que está aqui em verde e verde, tá? São as duas camadinhas. Até você ancorar a integrina com os filamentos de actina, tem uma outra série de proteínas que a gente também não vai entrar em detalhes nesse momento, tá? Então esses são os contatos focais, que ancoram então o teu esqueleto de actina na lâmina basal. Muito bem. E por fim, as junções de fofoca, as que mantêm uma célula informada do que a vizinha está fazendo, o que obviamente é muito importante para o funcionamento de um tecido, porque elas têm que fazer, para que o tecido funcione, as células todas têm que estar em sintonia. E elas só vão conseguir entrar em sintonia se elas se comunicarem. Uma tem que saber o que a outra está fazendo para fazer a mesma coisa, ou para avisar a outra, olha, agora nós vamos fazer outra coisa, nós vamos secretar mais, nós vamos absorver mais, o que é que nós vamos fazer agora, o que nós estamos precisando. Elas têm que ter essa comunicação, tá? Quem é que vai fazer a comunicação? As junções comunicantes, também chamadas em inglês de gap junctions. Elas são formadas por conexinas, tá? São 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conexinas, juntas elas formam um conexo. Aí o conexo de um lado, de uma membrana plasmática de uma célula, vai ter que, obviamente, mirar no conexo da vizinha. E aí, então, esses dois conexos perfeitamente acoplados, muito obrigada, vão formar um canal central, que vai ter é um canalzinho, é um porozinho pequeno, tá? Ele vai depender um pouco, tem vários tamanhos, e aí aqui ele vai permitir a passagem de pequenos íons e pequenas moléculas, água, principalmente água e íons, e moléculas bem diminutas, para permitir justamente a comunicação entre uma célula e a vizinha, tá? Resumão, então, dos nossos tipos de junções celulares encontrados numa célula epitelial, nós temos aqui, então, sempre a célula epitelial com microvilosidades é a mais clássica que o pessoal gosta de usar, então nós temos bem aqui na região apical junções ocludentes, claudinas e ocludinas, junção aderente, que é necessariamente um cinturão, tá? Que se ancora nas actinas, nos filamentos de actina, e na parte externa a gente tem o quê? Caderinas. Aí a gente tem os desmossomos, que se ancoram nos filamentos intermediários de queratina, e na parte externa tem o quê? O mesmo que aqui, caderina. As junções comunicantes, que são as conexinas, 6 formam um conexo, e aqui embaixo a gente tem os hemidesmossomos, que se ancoram nos filamentos também de queratina, e para fora, né, para se ancorar na lâmina basal, eles usam quem? As integrinas. Nesse desenho só faltou um que o pessoal esquece de vez em quando, mas coitadinho, ele também é importante, que são os contatos focais, que estariam aqui embaixo, que também usam quem? A integrina, para se ancorar na lâmina basal, só que ela vai se ancorar em quem? Nos filamentos de actina, tá bem? E aqui um resumão mais detalhado deles todos, é bom para estudar. Essa imagem que vai surgir aqui é muito boa para estudo, então olha lá. Junções de oclusão, ou do tipo TIDE, com as ocludinas e as claudinas, e uma série de outros detalhes. A zônula aderente, ou junção em faixa, ou do tipo cinturão, tá? Que é aquele cinturão parecido com desmossomo, mas não é desmossomo porque ele é em faixa, e se ancora aqui na actina, tá? Aí a gente tem a mácula de aderência ou desmossomo puntiforme, tá? Que também tem as caderinas entre as células, mas se ancoram em filamentos de queratina.
Aqui você tem as superfamílias das imunoglobulinas, que eu não entrei muito em detalhes, apresentei só no começo, que são as cálcio independentes, então dá aqui as imunoglobulinas. As selectinas, que eu também comentei lá no início, só não entrei mais muito em detalhes. Então aqui as selectinas, essas precisam de cálcio, tá? Os M-desmossomos, bonitinhos, que se ancoram aqui também nos mesmos filamentos, tá? De queratina. Aqui as integrinas, sozinhas, olha aqui que bonitinhas, elas atravessam a membrana e se ancoram aqui nos filamentos de actina. E aqui embaixo, para relembrar o que a gente viu na aula passada, um esquema muito bonitinho de toda a minha lâmina basal, tá? Que vai te indicar, então, alguns pontos de ancoramento aqui das minhas integrinas, tá bem? Aqui, então, a membrana basal com a laminina, lembra essa mesma molécula. Aqui, isso aqui sempre representa os proteoglicanos. Essa aqui é a fibronectina, que era aquele dímero que eu comentei para vocês, que ele precisa ser um dímero, só funciona aos pares. E deve ter aqui estão os colágenos, ok? É o conjuntinho que forma a minha lâmina basal. Não está representado neste desenho a membrana basal, ou seja, a lâmina reticular não está mostrada. Tá bom? Então era isso que a gente tinha para ver hoje. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.